Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu mais uma vez aqui, está no ar mais um CoutoCast. Anne Couto, escritora, terapeuta, sua companheira nessa jornada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para bater aquele papo, né meninas? Aquele papo que nas últimas semanas nós venhamos aí conversando sobre como nós mulheres podemos olhar para nós mesmos com esse olhar cíclico, né, sobre como nós somos, né, a nossa natureza feminina, nossa natureza peculiar. E antes, né, da gente começar o nosso papo, eu quero aqui agradecer a você, né, que está acompanhando, que está trazendo aí seus feedbacks, está deixando lá no Instagram todos os seus comentários, as suas perguntas. Isso tem contribuído bastante, inclusive, para trazer conteúdos onde vai ajudar vocês a conduzir vocês, né, nessa busca do autoconhecimento, trazer essa consciência sobre como você, assim como eu, somos cíclicas e de como nós podemos utilizar nossa natureza feminina ao nosso favor, tanto para a autogestão emocional como para a produtividade e, claro, né, para trazer ali todo o nosso ecossistema de uma forma fluida, leve, plena. Quero agradecer também a turma do Arte da Fé, né, a galera do Instituto Arte da Fé, que tem aí acolhido o CoutoCast com muito amor, a turma do Arte Modular e a galera da GS Distribuidora, que começou a mandar uns mimozinhos pra gente e logo vou estar apresentando para vocês, tá? E nesse CoutoCast de hoje eu quero trazer uma deixa, né, inclusive sobre alguns papos que eu tenho tido, né, em eventos, em rodas de conversa, e também, né, na interação, lá no Instagram, lá no perfil, e as ouvintes do CoutoCast também têm me chamado muito, inclusive algumas pessoas que me conhecem de longa data, porque é um assunto do qual nunca se é falado, e elas acharam interessante, caramba, eu nunca tinha ouvido falar sobre, né, sobre a questão da ciclicidade feminina, sobre todo esse universo emocional feminino, sobre como nós realmente funcionamos e não sobre quem nós somos. E aí é onde eu trouxe aqui uma reflexão, né, que não é sobre quem você é sobre como você está. E trazendo esse ponto, eu quero falar com vocês o seguinte, que antes de qualquer coisa, eu quero que você dê aquela respirada, né, porque hoje o papo não é sobre lhe corrigir, mas é sobre lhe aliviar, tá? Então respira fundo, traz aquela respiração com acolhimento, tá? Trazendo para você, para o centro dessa conversa, mas trazendo você para o centro dessa conversa com um olhar de acolhimento, um olhar de que você, nesse momento, vai passar por uma outra caminhada, né, nessa jornada que nós estamos transitando, de descobertas, mas dessa descoberta, olhando para dentro de nós, mas como aquela mulher que até hoje, os comportamentos, as reações, as emoções, todo aquele olhar, né, confuso sobre quem somos, sobre o porquê que agimos de forma que às vezes não tem nada a ver conosco. Pronto. Hoje o papo é sobre isso, é sobre você olhar para vocês e dizer assim, pronto, agora sim eu estou entendendo que não é sobre o fato de eu ser dessa forma, eu estou dessa forma, mas tem como ajustar. Então, se você tem se sentido diferente, menos produtiva, confusa, sabe, dizendo assim, ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Eu quero que você saiba que isso não define quem você é, tá? E como eu falei em um programa anterior, é muito comum nós associarmos comportamentos, né, e reações à nossa identidade pelo fato da gente desconhecer, né? Vou falar de quem está nos assistindo agora, de desconhecer essa natureza cíclica e que isso interfere, né, nas emoções, na percepção e no comportamento. Então, talvez vocês devem estar se perguntando agora, por que eu não consigo, né, mais ser como antes? Para trazer esse insight, que aqui eu trouxe baseado numa pergunta que eu recebi,
Eu vou trazer uma referência pessoal. No meu caso, por exemplo, eu estou em uma fase de transição. Eu estou saindo da fase cíclica e estou em transição para a menopausa. Eu estou na fase pré-menopausa. E isso interfere muito no nosso, sabe, na nossa percepção, no nosso nível de energia, no nosso comportamento. E aí eu me fiz, quando eu recebi essa pergunta, eu olhei assim, eu digo, rapaz, e é que eu também tenho me feito essa pergunta. Mas como eu sou uma pesquisadora, uma estudiosa, né, do universo feminino, né, do conceito da ciclicidade, foi quando eu entendi que no meu caso, por eu estar em transição da fase cíclica para a fase da menopausa, todas essas interferências de mudanças de energia, né, de humor, não que eu fico... Tem uma coisa, meninas, que eu aprendi. Quem me conhece aí de 15 anos, 20 anos atrás, sabe que a Anne Couto aqui, a coleguinha aqui, tinha um temperamento, sabe, enérgico demais. Eu era muito reativa, tá? Mas também descobri ao longo da minha jornada de pesquisa, de estudo, que aquele comportamento não era sobre a minha identidade, tá? Todas as situações que eu vivi na minha infância, desde a fase adulta, me colocou num local onde eu tinha que me defender. Então eu acabei adotando de comportamentos reativos como ferramentas de autodefesa. Então não era sobre quem eu sou, não é sobre quem é a Anne Couto na essência. É sobre um padrão de comportamento que eu adotei, né, devido a diversas situações do meu contexto de vida no modo geral, que acabou eu criando ali alguns recursos. E quando eu trouxe essa consciência para mim, cara, isso foi, sabe, libertador. Porque eu fico imaginando assim, caramba, quantas mulheres vivem o que eu vivi, né? Sofreram abusos, sofreram abandono, sofreram violências, e aí teve que utilizar de mecanismos para poder se proteger. E esse padrão de comportamento foi construído, né, construído uma identidade por conta dos ambientes, por conta de pessoas, de que ela é dessa forma. Você é tal forma, você é complicada, você é muito difícil de lidar. Sabe, esses adjetivos que às vezes nos entregam por questões de comportamento que nós adotamos e que nunca, e na maioria das vezes, não está relacionado a quem somos, está relacionado a feridas emocionais que não foi curadas, que não foi tratadas e precisa ser acolhidas. Aí foi onde veio essa minha percepção sobre a questão dessa transição de fase que eu estou enfrentando agora. Eu digo, caramba, não é que eu também estava me perguntando sobre isso? Por quê? Porque, por exemplo, há um tempo atrás, há Anne de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, era aquela Anne modo formiga atômica. Não tem aquele desenho lá, né? Quem é da década de 80 sabe, vai saber que desenho é esse. Eu era tipo uma formiga atômica, ou seja, aquela síndrome da formiga. Olha, gente, olha a minha estirada aqui, olha. A síndrome da formiga estava sempre ativado. Quem gostava de doce era eu. Não que eu não goste, eu continuo gostando, mas ao longo do tempo, chegando à maturidade, entendendo que o açúcar não faz bem para o corpo e tal, eu fui me reeducando, né, mudando os meus hábitos, mudando os meus comportamentos e o meu olhar com relação ao doce e adotei um outro estilo de vida, inclusive no caráter da alimentação. Só que de uns meses para cá, aquele modo formiga atômica foi reativado e isso me deixou confusa. Como assim? Por que isso? Um outro sinal também, uma outra questão que está acontecendo comigo é o cansaço. Eu tenho me sentido muito mais cansada. E esse papo eu vou trazer um outro papo, onde eu vou trazer um conteúdo voltado especificamente para você que está vivendo a fase da menopausa, tá, meninas? Mas eu estou trazendo aqui um pouco da minha experiência pessoal, já para ajudar você a trazer essa autocompreensão, para poder linkar com esse ponto aqui sobre a identidade. E aí eu digo, caramba, mas por que eu não fiz nada e estou cansada? Estou me sentindo exausta. E aí eu, né, fui avaliar alguns fatores, aprofundar nas minhas pesquisas, inclusive voltado agora para essa parte, eu estou nessa fase agora estudando mais sobre as mulheres que estão em fase de transição, né, as mulheres que estão na menopausa, e aí foi quando eu entendi, meninas,
Oh, Deus, a mamãe aqui está entrando na menopausa. A mamãe aqui está na fase da pré-menopausa. E aí vai ser situações que vai acontecer que eu preciso adaptar, preciso aprender a lidar. Percebe que o processo de autoconhecimento, o processo de aprendizagem, ele é contínuo? Eu venho desde 2021 estudando sobre esse conceito. A mulher cíclica, a questão das transições emocionais, a questão de como o nosso corpo reage em cada fase e tal. Agora eu estou entrando numa outra fase que eu estou precisando intensificar as minhas pesquisas, intensificar, inclusive, o meu processo de autoconhecimento. E aí foi quando eu entendi, agora sim, agora está fazendo mais sentido. Então eu estou procurando até adotar alguns hábitos alimentares para me alimentar. Vamos supor, quando eu estou naquela vontade de comer doce que é incontrolável, né? Eu vou até dar essa dica para vocês. Eu como uva passa. Por quê? Ela é doce, né? Apesar que eu vou dizer uma coisa pra vocês, meninas. Quem é calórica é ela. Mas é natural, né? É uva, enfim. Então acaba minimizando. Gente, quando eu paro assim, penso, caramba, é impressionante. Inclusive, eu tava conversando sobre isso com a minha fisioterapeuta esses dias. Mas trazendo para o ponto agora da identidade. Por que eu estou trazendo essa questão? Porque essas confusões vai acontecer, inclusive, nessas fases de transição. E aí você vai ficar pensando, caramba, por que eu tô desse jeito? Mas eu não era assim antes, e por que eu tô assim agora? E aí eu quero que você respire, puxa, solta, entenda, tá tudo bem, tá tudo certo. Se você tá assim como eu, nessa fase da transição, da fase cíclica para a fase da menopausa, isso pode acontecer com você, além de outros sintomas que eu ainda tô nessa fase de descoberta, tá, meninas? Então, o estado da nossa consciência, ele começa a mudar, tá? Você começa agora a mudar e entender que é uma fase e que você vai agora buscar recursos para saber lidar, certo? Mas isso não interfere na sua identidade, porque a identidade ela é permanente. Ou seja, falando um pouco da irritabilidade, né? Que é algo que acontece com a maioria das mulheres, inclusive por não saber lidar com tudo isso, na fase pré-menstrual. Se você começa a se observar agora, se você que está no período, no momento cíclico, se você começar a se observar, você vai ver que você não é irritada o mês todo. É em alguns momentos. E o nível de irritabilidade também, ele oscila. Vai ter situações que você vai ficar chateada, tal, mas tem outros que vai ser ao extremo. Então, o estado, ele muda, ou seja, o meu estado de irritabilidade, ele muda. Mas isso não interfere na minha identidade. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa irritada, que eu sou uma pessoa estressada, que eu sou uma pessoa, sabe? Tá? Porque a identidade, ela é permanente, tá bom? Então, quando o corpo está sobrecarregado, a mente responde diferente. E aí, onde é que está agora? Tá? Isso não se trata de uma falha, se trata só de adaptação. Anne, trazendo esse ponto desse fator do corpo sobrecarregado. Fala um pouco sobre isso. Vamos lá. Nós mulheres assumimos diversos papéis. Para quem é casada, assume o papel de esposa. Para quem é mãe, além de esposa, assume o papel de mãe. Só que antes do papel de esposa e de mãe, aí vem outro papel. De filha, de irmã, de melhor amiga, e às vezes a melhor amiga acaba se tornando a terapeuta dessa amiga, de profissional. Então, a gente assume diversos papéis. E dentro de todos esses contextos, a gente assume muitas responsabilidades, muitas demandas. Por exemplo, quem é mãe e esposa tem o papel também de ser a dona de casa. Aquela que vai gerenciar a casa. E aí essa mulher tem que ir. Rapaz, sinceramente, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Você aí, jovem, que fica dizendo, minha mulher não trabalha. Ou aquela pessoa que diz assim, ou uma coisa que eu fico chateada, eu vou até agora aqui, bater um papo agora sobre isso. Meninas, para que esse negócio de dizer assim, mas fulana não trabalha, ela só fica em casa. E
Vamos trazer agora aqui a série de demandas que uma chefe de família, uma dona de casa, ela exerce. Ela é cozinheira, ela é passadeira, ela é faxineira. Se tem o pet, ela ainda é mãe de pet. E aí tem que fazer as mesmas coisas que ela faz para a família, tem que fazer pro pet. Que é limpar a caixinha, botar comida, dar um banho, levar no veterinário, blá. Aí essa mulher não faz nada. Então imagine quantos papéis nós mulheres assumimos. E aí quando a gente está dentro de um ecossistema aonde eu acabo assumindo todos esses papéis, aí eu não tenho rede de apoio. E ainda tenho em volta pessoas que, além de me cobrar perfeição, me cobrar que eu esteja o tempo todo sorridente, plena e tal. Que eu esteja bonita, impecável. Inclusive hoje, ó, batomzão vermelho, que é a marca do CoutoCast, como você já sabe, e que foi um recebido da GS, tá, meninas? Cara, não tem como. Não tem como a gente ser a bonequinha de porcelana o mês todo. Então, aí vem todos esses papéis que nós mulheres assumimos. E ainda a sobrecarga da cobrança. Aí, se essa mulher está exposta a tudo isso na fase pré-menstrual e na fase menstrual, é sério que você quer que essa mulher não tenha uma reação? Eu tô querendo trazer esse ponto, meninas, para parar um pouco do julgamento. A gente começar a olhar para uma outra mulher e entender que da mesma forma que ela tem as oscilações emocionais, tem a sobrecarga sabe, do papel, do fato dela ser mulher, assim como você, ela também sofre. E eu vejo muito disso, gente. Uma outra mulher julgando outra mulher por questões que ela também enfrenta. Porque assim, não querendo aqui passar a mão na cabeça dos meninos, tá? Mas fala sério, meninas. Os meninos sabem o que é menstruar? O menino sabe o que é cólica menstrual? Os meninos sabem o que é passar de 3 a 5 dias com absorvente esquentando pra caramba? Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, meninas. Hoje eu aprendi, né, depois de todo esse estudo, eu aprendi a ver realmente assim, a ficar maravilhada como a natureza, como Deus foi sábio, como ele foi, não, como ele é sábio, né, de trazer para dentro da nossa vida, assim, recursos, né, para que o corpo ele se auto-limpe, ele se auto-cure. E entender que aquele momento ali, inclusive do desconforto de ter que ficar com um objeto, sabe, pressionando ali, esquentando tudo mais, cara, isso é maravilhoso, porque olhar para a nossa saúde, porque se trata de saúde, se você está menstruando, se você é saúde, tá tudo bem. Então, eu até entendo um homem, às vezes, por não saber, porque os meninos também, gente, para e pensa. Os meninos, da mesma forma que nós, não foi orientada sobre essa natureza nossa, sobre como essas oscilações emocionais interferem na nossa vida em todos os contextos. Se nós que vivemos isso na pele não sabemos lidar com isso, tu acha mesmo que os meninos, se não for ensinados, se não conversar sobre, se não for educados sobre tudo isso, eles vão saber, eles vão conseguir entender? Não vai. Então, eu até entendo quando um menino vai lá e, sabe, vem com aquela... Não que a gente deve aceitar, tá, meninas? Eu mesmo recebi uma vez que eu dei sabe, eu dei aquele puxão. Mas assim, vamos olhar um pouco mais para nossa colega com mais amorosidade, com mais respeito, com mais empatia, com mais sororidade de fato. Porque as mesmas confusões emocionais, mentais, sabe, perceptíveis que você tem, ela também tem. E às vezes o que ela tá precisando é só alguém que olhe para ela assim e dizer, ó, eu sei como é que é, porque eu já passei por isso, ou estou passando por isso. Então, quando o ambiente, quando o ecossistema no modo geral já lhe pressiona, já lhe sobrecarrega com tanta cobrança, uma mulher que já vive com tantos papéis para assumir, com tantas demandas para dar conta, se pega ela numa fase que ela não sabe,
É óbvio que vai ter uma reação, mas, é como eu falei, isso não está relacionado à essência dela, não está relacionado à identidade dela. Ali é só um momento que ela está vivendo, é só uma fase. Mas, se eu sou uma mulher que entendo sobre isso, ou mesmo que eu ainda não entenda, mas eu olhe para mim e veja nela a mesma situação que eu vivo no meu cotidiano, eu consigo empatizar e acolher essa mulher. Porque agora eu entendo, caramba, agora eu vejo, caramba, ela tá passando a mesma coisa que eu passo. Vixe, é muito ruim, é muito desconfortável. Então, precisamos trazer um pouco sobre isso, sabe? Olhar um pouco mais para todo esse universo como se estivéssemos olhando para nós mesmas. Então, quero deixar aqui para vocês essa consciência, meninas. Mulher irritada, mulher estressada, mulher cansada, mulher que está se sabotando, e que a sabotagem muitas das vezes não é sabotagem, é a sobrecarga mesmo, é o excesso de preocupação, é a carga de tanta cobrança, tá? Não é sobre ela, é sobre a situação que ela se encontra. E aí é onde entra agora o meu olhar como profissional da área de desenvolvimento humano e como terapeuta. Precisamos ser mulheres que acolhem outras mulheres e não que julgam outras mulheres. Já basta o que acontece lá fora, a cobrança que acontece lá fora. Não precisamos ser mais uma para cobrar. Não precisamos ser mais uma para apontar, para condenar, para rotular. Então, meninas, percebe que cobrar, julgar, rotular não vai ajudar essa mulher, assim também como não lhe ajuda, porque da mesma forma que a colega está passando por pelas suas fases complexas, a sua confusão emocional e mental, você também já passou ou deve estar passando. Então precisamos agora trazer essa consciência de que da mesma forma que eu tenho desafios, a minha colega também tem, e precisamos, trazer uma ajuda mútua, se colocando no lugar da outra. Por quê? Porque, como eu falei, trazer a culpa, né? Trazer a culpa e trazer punição, trazer apontamento, não é a melhor solução, tá? E trazer um pouco sobre a questão da culpa. Por que muitas mulheres, né, acabam nutrindo dentro delas, né, esse sentimento de culpa, inclusive quando elas não conseguem ser produtivas, né, manter o mesmo nível de produtividade durante o mês todo. Acontece que, lembra da sobrecarga? Pois é, ela aparece quando você está o tempo todo exigindo constância. E nosso corpo cíclico, ele não funciona de uma forma constante. Por quê? Porque, como eu falei, são fases. Vai ter fase que você vai estar com mais energia, vai ter fase que você vai querer, vai estar com baixa energia. Vai ter dias que você vai estar mais falante, outro dia você vai estar introspectiva, e tá tudo certo. Então, uma vez que eu exijo demais manter no mesmo ritmo, manter a mesma constância, eu me sobrecarrego, eu acabo me culpando, e aí, gente, fala sério. Como é que a mulher ela vai conseguir manter a autoestima, manter o seu entusiasmo, manter o seu brilho, manter o seu olhar, sabe, de uma forma diferente para si mesma, se ela está sobrecarregada e se sentindo culpada por ela não conseguir dar conta de tudo de todos os papéis que ela exerce no mesmo ritmo, no mesmo nível, o mês todo. Não tem como. E a gente precisa fazer o quê? Acolher essa mulher, ensinar ela de que tá tudo bem, ela não ter o mesmo nível de intensidade produtiva o mês todo, porque são fases. O que nos cabe é trazer agora para elas essa consciência e mostrar para elas como ela pode utilizar fases, onde o seu nível de produtividade, o seu pico de energia, o seu pico de força, de entusiasmo, ele está em alta, para produzir dentro daquela fase, mas sem sobrecarregar ela emocionalmente, mentalmente e fisicamente, tá? E por que eu quero trazer isso para vocês, meninas? Porque primeiro para vocês entender que essas oscilações, essa sobrecarga,
toda essa confusão emocional, mental, sabe? Essas oscilações não é nossa culpa, não é sua culpa, tá? O que falta é que é uma cultura, tá? É uma cultura, como eu já falei. Ninguém nos falou sobre isso. Ninguém nunca sentou para ensinar sobre isso. E digo uma coisa para vocês também, tá? Ah, minha mãe deveria ter falado sobre isso. E quem foi que disse a vocês que a sua mãe, assim como a minha, tem esse conhecimento? Em 2021, quando eu comecei a estudar sobre, eu fiz uma pesquisa, tá? Eu trabalho com mulheres desde 2011, tá? Eu trabalho com mulher desde 2011 e desde 2014 que eu faço parte, né, da formação de liderança feminina. Então, eu trabalho na parte de prospecção, né, desenvolvimento pessoal e ensinando mulheres a trabalhar esse processo dentro do empreendedorismo e aí desenvolvendo habilidades e capacidades de liderança. E eu fiz uma pesquisa com algumas meninas do meu time, de diversas idades. E assim, mulheres 50 a mais. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, aí é onde entra também aquela questão. Não podemos culpar as nossas mães, as nossas avós, sobre o não ser conversado sobre isso, porque com certeza essa informação nunca chegou até elas. O que nos cabe agora é, uma vez que eu estou tendo acesso a essa informação agora, é ajudar outras mulheres a se acolherem, a se autoconhecerem e preparar gerações futuras. Para que elas passem esse conhecimento, inclusive que elas aprendam também a diminuir essa sobrecarga emocional, mental, física, psíquica. Se a gente começar a trabalhar agora com esse olhar, com certeza a gente vai ter uma geração menos adoecida. Eu não tô dizendo aqui que a gente vai a geração não vai ser uma geração doente, até porque tem muitas coisas acontecendo e que o universo emocional, né, a saúde emocional hoje, inclusive eu assisti um curso, uma aula do Tiago Brunet, onde um trecho da aula ele falou sobre isso, né? Que artigo de luxo, saúde emocional hoje é artigo de luxo. Então cabe a mim e a você, a partir de agora que tem acesso a essa informação, ajudar outras mulheres a conquistar esse artigo de luxo. Saúde emocional, tá? Então, toda vez que você se cobra, além do que pode sustentar, o corpo ele entra em defesa. Por quê? Porque o seu corpo tá ali recebendo aquela pressão, aquela sobrecarga, aquela tensão. Ele vai simplesmente dizer assim, opa, peraí, até aqui eu vou. Mais adiante eu não consigo ir. Só que aí o que a gente faz, meninas? Tô falando a gente porque eu já estive nesse lugar, tá? Já estive nesse lugar. E por estar nesse lugar, eu paguei um preço alto. E aí é onde entra o meu papel hoje, como mentora, como terapeuta. É levar vocês essa consciência para não chegar onde eu cheguei. Eu fiquei 9 meses acamada. Justamente por forçar o meu corpo, por querer manter um ritmo linear, manter uma energia masculina, que foi uma outra descoberta que eu fiz no meu processo, tá? Por eu viver dentro de um ambiente onde eu liderava, não só mulheres, mas liderava homens também, né? E por diversos contextos, por diversas situações que aconteceram na minha vida, eu acabei trazendo para mim um comportamento onde eu tinha que me manter numa posição mais enrijecida, né? Para poder transmitir autoridade. Só que esse padrão de comportamento que eu adotei se dava apenas também por uma questão emocional, por uma ferida emocional que estava lá aberta. E aí, para eu poder transmitir autoridade, não só para o gênero feminino, mas muito mais para o gênero masculino, eu acabei trazendo para o meu padrão de comportamento a energia masculina muito elevada. E aí, uma vez que eu estava com a minha energia masculina alta, o que era que eu fazia? Trabalhava feito um trator. Acabava forçando o meu corpo a manter o mesmo ritmo o tempo todo. Manter a energia, o ritmo linear. E aí é onde entra, meninas, como eu falei.
paguei um preço alto, porque eu fiquei 9 meses de cama, acabei comprometendo a minha coluna, certo? Fiquei sem andar, mas para a glória de Deus eu tô aqui. E aí é onde entra o meu papel aqui, evitar que você chegue no estágio que eu cheguei. Trazer para vocês a consciência de que tá tudo bem naquele dia que você, sabe, não tá com paciência para fazer coisas mais complexas. Tá tudo bem quando você tiver com a sua energia baixa, tá tudo bem naquele dia que você se acordou assim, não, hoje eu não vou pra academia, hoje eu não tô com disposição para treinar, para pegar pesado. Tá tudo bem. Porque se você aprende a ler e respeitar os sinais do seu corpo, ele não vai precisar entrar nem entra em colapso e nem ativa o sistema de defesa. Ele simplesmente vai agora ali, ó. Lembra que eu pedi para vocês respirar no começo do programa? Pois é, ele vai respirar, pronto. Aí ela entendeu que eu preciso dar uma pausa, preciso desacelerar, então deixa eu desacelerar junto. É simples, meninas. Então, eu quero trazer para vocês aqui um exercício, tá? E ó, deixa aí nos comentários, tá? Deixa aí nos comentários se você vai fazer. E faça. Faça e depois compartilhe comigo a experiência de fazer esse exercício, tá? O exercício, ele é simples. Você vai parar de se perguntar o que está errado comigo e vai começar a se perguntar o que meu corpo está tentando me dizer. Lembra que eu falei no início do programa também sobre a minha experiência dessa fase de transição que eu estou vivendo? Quando eu percebi que os meus comportamentos, os meus hábitos alimentares estavam ficando estranhos, o meu corpo estava ficando cansado sem motivo aparente. Eu digo, opa, tem alguma coisa está acontecendo. E aí eu fui buscar a resposta. E aí eu tô agora aprendendo, ó, a lidar com ele, sem me cobrar, sem me punir, entendendo que tá tudo bem, é uma fase, e que buscando os recursos necessários para eu poder passar por essa fase de transição de uma forma leve, de uma forma plena, sem me punir, sem me sobrecarregar, sem me culpar. Combinado? Deixa aí nos comentários. Vou passar mais uma vez a tarefa aí. Você vai passar a se perguntar agora. Parar de se perguntar o que está errado comigo e começar a se perguntar o que meu corpo está tentando me dizer. Combinado? Eu vou encerrar essa aula de hoje, porque a partir de agora a gente vai trabalhar uma estrutura de aulas, mas prometo para você que semana que vem eu vou trazer uma segunda aula, dando continuidade a esse papo aqui, mas quero que você faça um compromisso comigo. Traga papel, traga caneta, deixa as suas perguntas aí no chat, certo? Porque as suas perguntas serão ferramentas para eu poder também ampliar o conteúdo aqui, o repertório, e obviamente também trazer as respostas que você precisa, tá bom? Agradeço a você que ficou comigo até agora, a minha equipe, que está sempre aí presente, sempre dando a maior força. Agradecer a turma da Arte Modular, da GS Distribuidora e do Instituto Arte da Fé, que tem me acolhido aí, né? O CoutoCast. Gente, o CoutoCast vai fazer aniversário, já vai fazer 1 ano, tá? E eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês. Aguardo vocês na próxima semana para dar continuidade a essa aula. Já venha preparada e, ó, deixa aí seu feedback sobre as suas perguntas, sobre esse exercício que eu estou compartilhando com vocês, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo CoutoCast.